Igual a muitas cidades pacatas do interior, Rio Pomba, já bicentenária, vem de longa data cativando quem por lá se aporta. A tudo isso se deve à sua peculiar imagem romântica e charmosa que faz toda a diferença. Não é à toa que é também aclamada como cidade de sedução. A qualidade ambiental do lugar ainda não foi afetada pelas poluições. E essa boa condição se transforma em atrativo para quem foge do estresse, dos conflitos e da inchação urbana nas grandes cidades. O cotidiano de seus habitantes é sempre regado por uma atmosfera de alegria, de paz, quietude e de exaltação à terra. E isso a torna mais cativante e acolhedora. A comunidade, por força de tradição, de religiosidade e de espírito festeiro, ressalta e valoriza o entretenimento, promovendo diversos eventos culturais e sociais que despertam o interesse de turistas atraídos pela simpatia da população do lugar. Em termos geográficos, a cidade está implantada na zona da Mata Mineira, entre montanhas e suaves morros. O ar puro, o clima tropical, a luz e as temperaturas em constante movimento enobrecem o verde envolvente a cidade pelas suas características e poeticidade natural do lugar. São duas as rodovias de acesso, a MG-133 e a BR-265. Fica a 72 km de Juiz de Fora e 240 km de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro. Sua história de fundação remonta ao século XVIII, quando o padre Manuel de Jesus Maria conseguiu civilizar os índios croatas de Cropós, que viviam nas proximidades dos córregos e dos rios Pomba e São Manuel. A população do município é de mais ou menos 17.300 habitantes e a pecuária é o forte da região. Possui um clube social, o Clube dos 30, um museu histórico com seu rico acervo, 2 times de futebol de longa data, o Pombense e o América, seu hotel em arquitetura colonial, possui um distrito industrial em franco crescimento e o torneio de férias criado há 45 anos movimenta a comunidade. Possui IFET, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, e diversos programas de infraestrutura e apoio que uma cidade precisa ter para melhor atender às demandas. Com qualidade e tradição de sempre, desde 1896, portanto, há 116 anos, o jornal Imparcial mantém o seu ofício. Já em 1907, foi lançado o segundo jornal, o extinto Correio da Mata. Os saborosos doces de leite e requeijão fabricados décadas a fio continua sendo a ótima pedida pelos mais exigentes. Carreatas e buginaços sempre acontecem em momentos políticos e sociais com muita alegria e algazarras. Festa de São Manuel, o padroeiro da cidade. Comemoração com muita pompa e entusiasmo e cheia de aparato por uma semana em todos os meses de junho. A cidade e região aguardam pela canonização de Florípes Dornelas de Jesus, conhecida como Lola, falecida em abril de 1999. Em sua longa vida santificada, só se alimentava da Sagrada Eucaristia e nada mais. Paralisada em seu leito, orava por todos com devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Crença e fé são uma das virtudes dos moradores do lugar. Muito agito e alegria nas comemorações anuais da Festa do Cavalo. Nos festejos acontecem concursos de marcha das raças Campolina e Manga Larga Marchador e promovem cortejo das galopantes e pitorescas cavalgadas pelas ruas estreitas da cidade. Enquanto o mundo de hoje é movido a toque de caixa e o progresso a congelar sentimentos, em Rio Pomba o tempo faz a paisagem.
principalmente na periferia e roças. Suas manhãs são convidativas, acompanhadas pelo trinar evocativo das seriemas e dos cocoricós dos galos. Suas tardes, com seus crepúsculos de rastros de cobre, são valorizadas pelas restas de luz por entre os arcos oscilantes dos bambuzais. E as noites enluaradas fazem do lugar um clima poético. Não existe tempo ruim, até mesmo em momentos de chuva ou de ventos favoráveis para soltar raias e pipas. São o aconchego, o bucolismo e a quietude, sempre a transmitir ao subconsciente vibrações emotivas e sutis. Nessa pacata cidade, o relacionamento humano e social é uma fraternidade só. Todos se conhecem, cumprimentam e falam de amenidades sem aquela pressa conturbada nos dias de hoje. Os carnavais são dos mais animados da região e a cada ano vem aumentando o número de foliões. Os blocos do penico e da cana dão o ar da graça. As escolas de samba e suas alas de baterias energéticas dão vida às baianas, aos passistas e aos carros alegóricos cheios de belas garotas em vibração. O frango com quiabo não pode faltar à mesa. Desde os tempos dos bisavós, esse prato vem acompanhado de animados bate-papos. E a música sempre acompanha o trivial, das tranquilas de ontem às agitadas de hoje. Ao contrário das grandes cidades, Rio Pomba, com sua topografia acidentada, cresceu de forma tranquila por longos e longos anos. Aos poucos, a urbanização atingiu suas áreas de morros e agora ela encontra-se em processo de moderada verticalização. Essa praça passou por vários nomes. Foi chamada de Pelourinho, de Largo da Alegria, de Barão de Montes Claros, de Governador Valadares, e hoje tem esse nome. Sua área passa de 6.000 metros quadrados para 8.000 quando se soma duas áreas menores próximas. O pequeno boulevard anexo onde as pessoas se distraem jogando dama e xadrez sob as copas suaves dos flamboyantes. E no extremo oposto, defronte à igreja, a pracinha do monumento ao ministro Odilon Braga, hoje explorada semanalmente pelas feiras de variedades. Às vésperas do quase centenário do primeiro projeto de urbanização dessa praça principal da cidade, e passar por reformas significativas por entre décadas, eu falo na gravação de um depoimento comentando fatos históricos e de outros fatos engraçados vividos, e também de minha contribuição como arquiteto e urbanista no último projeto de intervenção e execução paisagística na década de 70
nessa praça. O surgimento e o desenvolvimento de qualquer cidade sempre se deu em torno de uma igreja, de uma praça e de uma área comercial. E Rio Pomba não foge à regra, pois nós temos aí a nossa matriz, a nossa bela praça e o entorno comercial representado pelo largo. A praça, como podemos ver, ela tem um formato retangular, quase quadrada, e o seu relevo é totalmente plano. E ao longo dos anos, ela sofreu duas intervenções drásticas. Em 1913, a praça era caracterizada por canteiros circulares e outros canteiros de forma de amebas, que se adentravam pela praça. E em 1913 já existia o lago. Em 1925, pelas documentações, a grande massa da vegetação cobria a praça, era toda coberta. E o lago, pelo que se parece, era contornado por roseiras. Por volta de mais ou menos 1925, a vegetação da praça, como já disse, era profusa. E os volumes, pelo que se podia notar, tinha uma certa correlação, a proporcionalidade entre o volume maciço arbóreo com as muralhas dos casarios grudados entre si, contornando a praça. Isso dava um efeito interessantíssimo. Por volta de 1934 a 1936, a praça sofreu uma cirurgia muito drástica, em que foram podadas todas as árvores, restando apenas uma altaneira com seus mais de 15 metros de altura, na esquina próxima à ladeira João Marcelino, e uma frondosa palmeira imperial à esquerda da fachada do fórum. E com essa dizimação, a praça foi repaginada, teve um novo visual, em que as plantas foram plantadas de uma forma simétrica, ordenadas e rígidas, onde surgiu o primeiro passo do que chamamos da arte topiária. Por volta de 1940, as plantas ainda eram novas e, portanto, não existia sombra. Os bancos ficavam expostos ao sol, a uma intensidade solar muito latente. A partir de 1940 até 1967, a vegetação já estava toda marcante e definida, com trato, com cuidado, manutenção ao longo dos anos. E em 1967, por volta de 1967, a praça sofreu a segunda intervenção totalmente drástica, em que foram derrubados todos os ficus da praça, extinguindo praticamente toda a arte topiária montada ao longo dos anos. E isso aconteceu de uma forma à revelia, porque a cidade, pelo que se percebe, não foi consultada sobre essa proposta. E ficou uma situação difícil, gerou poluição sonora e de um lado, avistava todo o casario de uma só vez, coisa que não existia, porque a arte topiária, o adensamento da vegetação é tão forte que você não tem profundidade de campo. Cada passo é um efeito de surpresa. Você vira à esquerda, uma surpresa. Surge um banco e cada banco tinha seu respectivo poste, que era formado em ferro fundido, em que havia relevos, uma forma de era, subindo ao tronco, de uma forma tipo arte nouveau.
Estamos falando sobre arte topiária. O que é uma arte topiária? É um movimento, é uma forma, é um processo de podar as plantas típicas, apropriadas para determinado fim e se transformar em formas geométricas, como esferas, meias esferas, meia-lua, cilíndrico, cone, tronco de pirâmide. E essa arte teve originária da França, no Jardim de Versailles, feito pelo famoso arquiteto paisagista André Lenotre, e se irradiou pelo mundo. Em Belo Horizonte, com a Avenida Afonso Pena, já existiam seus ficos, com seus 350 unidades, que foram dizimados. E no caso de Rio Pomba, copiando essa ideia nefasta, o que deu? Sugeriram, por bem, derrubar os ficos, sem consultar a população. E a praça tornou-se um visual totalmente diferenciado. E os postes que existiam nos acessos foram totalmente dizimados. E a praça ficou totalmente nua, desprotegida. Apenas os ficos e aos felícios e Brownia, grande cepa, Ravenala, essas bananeiras que estão no local. Foi uma situação diferenciada, diferente, inédita e às vezes polêmica, porque entrou o aspecto afetivo, o aspecto urbanístico e o aspecto político. Com a extinção de 2 canteiros agigantados que existiam nessas mediações, eu fui perceber no projeto que o colete ficou solto, só com a aba da cobertura. Precisava de um vazamento proporcional ao espaço cênico interno do lugar. Então, resolvi inserir nessa pequena jardineira baixa, contornando, ladeando o hexágono do coreto e especificando a planta chamada araxes, ou grama amendoim. Esse é uma única intervenção arquitetônica que fiz na praça. Por outro lado, encontramos ali os pequenos morrinhos feitos em paraboloide hiperbólico, com uma intenção estética e física, de caráter físico, para minimizar a poluição sonora. A projeção do som desse morrinho refratava para cima e o usuário dentro da praça se sentiria menos agredido pela poluição sonora. Eu fui convidado pelo saudoso amigo Marcos Furtado, filho do então prefeito Paulo de Tarso Furtado, para que eu fizesse a reforma da praça, já com os ficos dizimados. Eu fiquei assustado quando soube do fato. E, a princípio, dei um sonoro não, pela raiva, pelo choque diante da situação. E fiquei curioso para ver o resultado dessa dizimação. Chegando aqui, conversando com eles, eles ponderaram. E eu pensei, por mais que se queira reformar a praça, ficaria sempre a desejar, porque seria um mero paliativo. E depois de muita relutância, já que não podia chorar o leite derramado, resolvi aceitar. E assim fiz. Cheguei a fazer o projeto, desenvolvi, levantei todas as espécies botânicas do local, para ver a projeção do que restara. E, sempre trabalhando em Belo Horizonte, não tinha tempo para vir aqui para ver o desenvolvimento do trabalho. E, em seguida, olhei a aquisição de mudas, o planejamento para um novo visual da praça. E assim foi feito. Aconteceu um fato muito engraçado. No princípio em que eu estava desenvolvendo o projeto, eu demorei muito para entregar, devido ao força de trabalho lá em Belo Horizonte. Então, a princípio, eu pedi ao Marcos que falasse com o pai dele
para que melhorasse o solo, porque estava muito ácido, muito pobre, e precisava de calcário e esterco. E assim foi feito. O tempo foi passando, o pessoal me cobrando o projeto, eu não tinha ainda terminado. E o Marcos, forma aflita, chegou: Gilson, agiliza o projeto, pelo amor de Deus, porque o papai está sofrendo pressão muito forte lá em Rio Pomba. Eu falei: por quê? É porque está falando que está só colocando merda nos canteiros. E isso foi um fato muito engraçado. Depois o tempo passou, o solo foi adubado e tudo voltou ao normal. Esse foi um dos fatos hilários que aconteceu. Outro caso interessante também foi da tourada. O que é tourada? Quando eu estava demarcando os canteiros com cal, eu precisava que uma pessoa segurasse a planta do projeto para que eu, através dele, pudesse ir riscando no local os canteiros. Acontece que eu pedi um servente para segurar o papel. E eu, à medida que ia com a colher de cal traçando o caminho, olhava para o papel. E as pessoas que estavam fora começaram a brincar comigo que eu estava fazendo uma tourada. Um caso interessante foi quando eu estava montando um horto para montagem das plantas para que colocasse na praça, uma vez que não tinha o horto. Então eu resolvi fazer uma pesquisa com as donas de casa, vendo que plantas que elas tinham que poderia dar mudas para levar para o horto, para depois incluir na praça. Achei interessante que elas se prontificavam em fornecer as mudas, mas cobravam uma condição de que sua planta fosse plantada no canteiro principal, mais no campo, no lugar mais visual, mais à mostra possível. E isso dificultava, porque uma planta mais uma totalmente diferente vira uma salada visual, não tinha condição. E eu tive que ficar calado para que eu pudesse conseguir as mudas. Isso foi um fato engraçado que aconteceu comigo. Todas elas foram determinantes. Só forneço muda se plantar a minha muda num local estratégico. A nossa praça, a nossa bela praça, Último de Carvalho, tem um traçado interessante e muito funcional. Ela, com seus 8 bancos contínuos, atende à demanda para a contemplação e de meditação. O importante que devemos conscientizar é que, quando se lida com elementos vivos, precisamos, sem sombra de dúvida, da manutenção. Só se consegue uma praça bonita, bela, toda florida, toda cuidada, com a devida manutenção. Sem isso, nada feito. E ela, como requer esse tipo de ação, percebe que está sendo feito, está sendo mantida. Apenas precisamos de poda. Outro lado importante que devemos considerar é sobre a intervenção de terceiros. Cada gestão vem e coloca uma coisa, cada outra gestão coloca outra, e no fim gera uma parafernália visual. Seria o caso, por exemplo, do monumento que foi inserido aqui. Me convidaram para fazer o projeto do monumento, o Último de Carvalho, já com uma imposição de que ele ficasse na praça, e que eu escolhesse o melhor lugar. Então, para não agredir, não interferir, resolvi colocar onde ele se situa naturalmente. E pelo que se percebe, não foi tão desastroso. Mas é uma coisa perigosa, não devemos acrescentar, a praça não cabe mais nada. E para manter, a não ser flores, bastante arbustos, flores e sazonais. A planta que floresce em janeiro, fevereiro, na primavera, no verão, no outono. De modo que devemos ter sempre a nossa querida praça de Rio Pomba, sempre florida para a posteridade. Outro fato curioso aconteceu. Antes da reforma, devido à escassez de bancos, muitos casais, fugindo dos olhares curiosos,
ficavam então sob o escurinho dos pórticos. E à medida que ia rendendo o namoro, eles iam aos poucos arrancando distraidamente as folhas dos ficus. E o resultado foi esse que vemos agora. Na verdade, o resultado são feios e desastrosos rombos irreversíveis nesses pórticos, estragando a estética do conjunto topiário ou topiario no ambiente da praça. Associando a imagem pretérita da praça com a imagem estética atual, o lago, a ponte e o coreto ainda conservam seus visuais poéticos, bucólicos e românticos. O lago, com suas curvas harmônicas, é cortado por uma ponte, a ponte dos namorados, com suas proteções imitando os galhos cascudos. Buganvílias e eras revestem as duas pérgolas em suas extremidades, que valorizam o conjunto. 4 estatuetas de ninfas representando as 4 estações do ano e 2 cães ornamentam as bordas do lago. O estratégico coreto foi importado da Bélgica e implantado em 1913. Seu espaço é explorado pelos famosos encontros de bandas e manifestações socioculturais. No relvado oposto encontra-se o marco do bicentenário e o monumento ao Dr. Último de Carvalho. Na contramão da preservação do patrimônio histórico-cultural, alguns sobrados centenários imponentes, já apresentados, aos poucos vão saindo de cena. A exemplo, o antigo Cine Brasil, que cedeu espaço para um edifício. A Praça Benvergel e elegante anfitriã serviu de cenário para o filme O Viajante, de Paulo César Saraceni, por onde então circularam artistas de renome nacional como Marília Pêra, Milton Nascimento e o Grupo Galpão. A paisagem do lugar conta com uma boa distribuição da vegetação. Ela compõe-se de 7 espécies escultóricas, entre árvores, arbustos e palmeiras. São elas: palmeira de leque, areca bambu, palmeiras imperiais, rosa da Venezuela ou sol da Bolívia, cássia imperial, ravenala ou bananeira de leque e os frondosos felícios, conhecidos como árvore samambaia. Após a extinção da arte topiária ou topiaria na praça, a natureza encarregou-se de nos brindar com um novo visual paisagístico. Diante disso, a praça sempre desperta novos sentidos e significados aos usuários. Assim, enriquece memórias, forja identidade e eleva nostalgias. A praça, no conceito socioantropológico, desperta a mesma sensação de pertencimento nas pessoas, porém, a sua estética de outrora só poderá ser reconhecida por meio de relatos históricos, imagens e acervos.